A gente continua aqui na nossa semana discutindo o que é, afinal de contas, ensinar e aprender arquitetura, ou talvez o que é, se a gente não conseguir descobrir, né, professora? A gente, ao menos, está tentando olhar para construir aí uma diversidade de possibilidades. Gente, hoje a gente volta aqui, depois desses 4 dias já de ótimas conversas com a professora Sinara, querida Sinara, minha amiga. Sinara é arquiteta, Sinara foi minha colega de trabalho, é professora aqui de uma universidade privada. Sinara é mestre pela FAO. A Sinara é também avaliadora dos cursos de graduação de arquitetura pelo IMEP, MEC, e também dos cursos técnicos pela Secretaria de Educação, né, Sinara? Sinara tem uma vasta experiência em visitar, em conhecer diversos tipos de organização de cursos, né, professora? Tanto de cursos técnicos quanto de cursos de arquitetura. E a professora Sinara também, além de ser professora de projeto, ela também trabalha com projeto, tem uma vasta experiência em construtoras, com projetos e com execução de obra. Professora Sinara, é um prazer ter a senhora aqui. Estou muito contente, professora. Eu queria te dar um abraço bem gostoso. É isso aí, professora. Olha só, é muito bom estar aqui com você e com todo mundo que está conosco agora, né? Isso são novas formas de nos encontrarmos. E isso precisa ser aproveitado, né? A gente não tem que... até uma coisa interessante isso, que ficar brigando muito com algumas coisas, sabe, professora? Às vezes é preciso experimentar um pouco, né, para depois você até formar a sua opinião, ter mais, um arcabouço mais fechado, para, enfim, nadar um pouco mais de braçada sobre determinado assunto. Isso vale, acredito eu, para qualquer coisa que você faça na sua vida, tanto a pessoal, né, como a profissional, tá certo? Então, vejo que isso, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Eu posso ir falando assim? É assim Sim, eu mesmo? queria. Sim, aqui na verdade é uma grande conversa e eu vou convidar então a senhora para a senhora discorrer sobre o que a senhora trouxe para a gente aí para falar do indivíduo no aprendizado, né, professora? Fala para nós Uhum. como que é, qual é o nosso papel como ser humano, como indivíduo, nesse processo tão complexo aí de aprender e ensinar Legal. arquitetura. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar para você é o seguinte: nós sempre temos que agradecer. O ser humano, ele esquece um pouquinho disso, né? Então, eu acho que assim, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar conversando com você. As nossas conversas são sempre muito positivas, né, professora? E eu queria fazer uma colocação, principalmente para quem está nos ouvindo. Há uma característica minha e sua. Nós nos respeitamos muito. Você provavelmente não concorda com tudo que eu acredito. E eu, muito provavelmente, não concordo com tudo que você acredita em arquitetura, em relação à nossa profissão, em relação a posicionamentos pessoais. Não concordamos em tudo. Mas o que existe entre nós chama-se respeito. E isso é uma das características que você tem que desenvolver desde que você é gerado. Entendeu? Respeito por você mesmo, né, enquanto pessoa, respeito pelo outro e respeito pelo coletivo. Então, enquanto nós nos distanciarmos desses valores, né, a gente já vai falar até um pouquinho de filosofia, enquanto nós nos distanciarmos desses valores, muito provavelmente eu não terei uma humanidade mais com condições, né, mais plenas, né, de sobreviver a esses contextos que nós estamos agora, por exemplo. Tá certo? E o que quer dizer o respeito, então? Não há da sua parte nenhuma tentativa de converter. Já vi isso nas pessoas? Tentar converter pessoas
Né? Eu dizer, olha, eu acredito que você tem que acreditar. Quer dizer, isso não existe, né, professor? E nem da minha parte. Então, acho que fica aí, principalmente se nós estivermos com os nossos alunos, professora, de que você tenha que respeitar a opinião alheia. Né? Você não precisa aceitar, respeitar, somente isso. Então, é uma consideração primeira que eu gostaria de fazer antes de nós começarmos. A segunda consideração, professor, é de que eu não sou mestre pela FAUSP. Ai, você me desculpa. Eu sou mestre pela USP, né? Mas é pela Escola de Engenharia de São Carlos, né? Ah, é pelo IAU, então, não pela FAO. Não, isso, perfeitamente. E aí, não estou aí falando somente por causa da confusão FAO, não, é até um questionamento aqui que eu falei, olha que eu olhei, eu comecei, falei assim, porque você sabe que eu sou assim, né, professor? Eu penso, né? Eu fico ali, né, me debatendo. Eu falei, o que seria se eu tivesse sido mestre, formado, me educado pelo FAUSP? Eu seria a Sinara que eu sou hoje? Com certeza. Nós já podemos. Então, aí já é um gancho, né, para falar sobre educação, professora. Né? Quais são os caminhos que você toma? Porque o que eu fiz da minha vida profissional chama-se memorial. O que você fez da sua vida profissional chama-se memorial. Os caminhos que a vida me levou a trilhar me formou esta que está aqui agora. E não tem outra, você percebe? Então, o quanto é importante a minha formação, o quanto é importante, estou dando aula de projeto, professora, eu lembro dos meus professores, né? Me dizendo o que é que eu deveria e eu estou transportando isso lá para o meu aluno. Então, o quanto é importante a formação. Eu lembro da minha professora que eu tive no pré, não vou esquecê-la. Então, nós estamos aí falando, essa semana que você teve a iniciativa, concebeu, a grande temática é educação, especificamente falando educação sobre arquitetura. E eu falo educação porque eu acho maior o ensino. O ensino é a prática dessa educação. Né? Então, eu tenho um binômio aí, ensinar e aprender, né? O ensino-aprendizagem. E aí, e por que eu estava falando isso mesmo? Sobre a formação. E aí, perfeito. Aí quando eu falo assim, meu Deus, mas o porquê que a professora fez esse convite? Qual o objetivo? O que está por trás? Né? Então você vai tendo que se reestruturar, na verdade, para entender qual é o ponto onde você quer chegar. Então, a educação para a gente, quer dizer, na nossa concepção, ela não está e não pode ser explicada a partir sem ligar, sem triangular com a pessoa e com o trabalho. A temática principal da semana é a educação lá em arquitetura, né? E eu percebi, eu tenho acompanhado os demais convidados, as grandes discussões, né, e muito legais, e cada um, eu percebo assim, nossa, olha o viés que ele deu, né? É isso que é importante, eu falo tanto isso para os nossos alunos, quanto mais você tiver a oportunidade de ter professores diferentes, falas diferentes, conceitos diferentes, é melhor para você. Essa é a sua formação, esse é o legado de cada professor que vai deixar para você. Né? Porque a minha visão de vida, a minha visão de arquitetura. Né? Então, eu achei isso extremamente interessante dos nossos outros convidados. E o meu viés, eu falei assim, mas o que é que eu quero fazer? Né? É realmente fazer essa triangulação. E aí eu vou fazer uma outra consideração, antes de falarmos especificamente. Eu gosto muito de formas, professora. Tal seria não gostar, né? Fala a verdade. Mas eu gosto da forma, né? E a forma, para mim, ela tem vida, né? Ela é uma simbologia, ela tem significado, ela te fala coisas, né? Às vezes tão implícita e às vezes tão explícita, né? E aí outro dia eu estava aqui pensando sobre essa coisa do triângulo, né?
É a nossa forma geométrica mais básica, né, que a gente consegue delimitar uma área, né? Isso a gente está falando muito da forma da geometria. E como é que ela é formada, né? Ela é formada por 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos, né? E aí eu te digo, falando sobre o conceito, o significado dela, a gente pode remeter a início, meio e fim. Aí eu posso dizer que ela é uma tríade, né, professora? Eu posso dizer que ela é uma trindade, né? Então, o que é isso para a gente, né? Eu começo a entender o mundo manifestado por meio da forma. Então, qual é a minha partícula, né? Aquela coisa do que é que ela é formada dos elétrons, dos nêutrons, né? Dos prótons. Né? Essa triangulação de como é formada essa coisa infinitamente minúscula que forma tudo de nós, que somos energia. Como é que é formada, né? Líquido, gasoso e sólido. Né? Se eu for falar em educação, nossos companheiros, nossos amigos aí que conversaram com você disseram, né? O tal do tripé ou da tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão. Eu não converso, não falo sobre ensino se não falar de pesquisa e se não falar de extensão. Entende? Essa triangulação, ela manifesta, ela evidencia aqui uma dessas 3 pontas, desses 3 vértices, dessas 3 variáveis que você quer elucidar. Então, a minha escolha, a minha forma de abordagem, né, como os outros escolheram, foi justamente a triangulação, dada a força que isso tem. Né? Então, e outra coisa que acontece com o triângulo, né? Ele é fechadinho, sabe? Então, eu tenho 2 que a gente chama de forças de polaridade, que são 2 dos nossos lados. Quando elas se chocam ali, ela cria uma terceira força, né? Ela é gerada e que equilibra o nosso triângulo, né? Então, veja a capacidade que essa forma tão simples tem de nos elucidar coisas. Né? A outra situação que eu queria colocar para você é de que a triangulação ela é manifestada, né? Nesse nosso caso, por exemplo, de educação, necessariamente eu preciso entender que a nossa educação, em se tratando do sistema educacional brasileiro, como ele está montado hoje, pode ser que isso se derreta algum dia, né? Nós estudamos, nós somos preparados para o trabalho. Então, como é que eu tenho todas as idades pedagógicas, eu entro na creche, né? É bem entendido como isso, a idade infantil é tratada lá na creche, a fase de desenvolvimento é tratada como é que eu diria, o desenvolvimento lúdico, essa é a principal ferramenta pedagógica, é a ludicidade, né, para a criança. Eu tenho o Fundamental 1, o Fundamental 2, que aí eu já tenho algumas outras cognições sendo trabalhadas, né? Então eu não tenho só memorização, eu tenho aí outras situações que são engajadas, e depois eu venho com o ensino médio. O ensino médio é, na verdade, um grande, um refazer, né? Uma revisão daquilo que você colheu até aí. Porque aí você, e lógico, com aprofundamentos, né? E você colhe isso daí lá, a hora que você faz o que nós chamamos de prova, né? Para que eu possa entrar no ensino superior. O ensino superior no nosso país foi feito para gerar profissionais. Né? Então, eu tenho os profissionais que são... nós não temos outra forma de educar. Esse é o sistema educacional brasileiro, tá certo? Uma outra coisa que eu comentei aqui, que eu queria colocar para você.
E aí eu chego no ensino superior. Então, esse é o grande lance da gente aqui agora, né? Então, a educação a gente fala um pouco maior. Então, eu não tenho como falar sobre educação se eu não ligar com o trabalho, né? Porque eu educo para o trabalho também, né? Então, eu tenho vários níveis, o técnico, o tecnólogo, o bacharel, né? A licenciatura, mas eu vou para o mundo do trabalho. E fico me perguntando quem são essas pessoas que estão educando, que estão no mundo do trabalho, né? São pessoas. Eu coloquei como título pessoa e não indivíduo, dada a necessidade de proximidade que a gente tem que ter, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Então, o indivíduo está muito ligado para mim quando eu faço uma pesquisa lá na área de biologia e digo o indivíduo X do grupo de controle, né? Então, me remete muito a isso, né? Então, daí, essa coisa da pessoa, quais são as competências, que primeiro eu adquiro competência, que é a forma de saber fazer, e aí a habilidade, que é saber ir lá e fazer efetivamente, que eu tenho que ter agora, enquanto pessoa, enquanto profissional, para eu nadar nesse contexto todo, né? Então, foi um pouquinho só para explicar para você, para discutir com você e para todo mundo que está conosco, o porquê do título, né? Qual foi o recorte que foi dado, na minha visão, da temática de educação, e aí, né, em arquitetura. É só para dar um par. Muito bom, professora. E o que que a senhora gostaria de falar, ou de que maneira, talvez, nós poderíamos abordar o papel pessoal, né? Essa pessoa que somos nós, enquanto aprendizes, dentro desse sistema, que é o sistema atual educacional brasileiro. E se a gente vir a falar nesse recorte aí do ensino superior, enquanto pessoa, né? Enquanto eu estou um pouco distante nesse momento, eu penso indivíduo, olha que coisa, né? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso me desculpar, porque eu juro que eu li FAO e não IAL, mas a senhora me perdoa. E a questão... Ganchos, professora. Hã? Oi? A gente sempre pega um gancho, né? Quer dizer, né? Quem sou eu, né? Essa Sim. coisa da história, o caminho que a gente seguiu, né? Sim, sim. Então, a pessoa, nós, como a gente se coloca nesse papel de aprendiz? Eu não estou falando do aluno do ensino superior, ou eu não estou falando, eu estou falando da pessoa, porque a senhora não colocou aqui a pessoa como aluno, né? Eu entendi. Uhum. Então, veja, sim, então veja, pessoa, nós somos pessoas. Como eu me coloco a todo momento, porque me parece aqui que aprender e ensinar uma troca, a partir dessa introdução que a senhora fala, e de fato mas pegando esse gancho, e qual é o meu papel como pessoa nessa estrutura dialética, talvez, ou não, mas o que é a pessoa aprendiz, professora? Olha, professora, outro dia, vou fazer um parênteses, eu adoro fazer parênteses, mas é que eu lembrei agora, você me chamando de professora e eu te chamando de professora. Eu trabalhando, né, aí isso aqui já tem uns 10 anos, né, eu chamei uma pessoa, eu estava no cargo de gestão, e aí essa pessoa era professora do curso que eu estava ali, né, eu chamei de professora. Aí ela disse, por favor, eu não gostaria de ser chamada de professora. Essa pessoa tem o direito disso, né? Sim. Tem. Então, aí fica aquela questão, né? Se ela acredita naquilo que ela está fazendo ou não. Então, talvez, professor, eu acho que uma das principais coisas que nós temos que ter, enquanto característica dentro desse sistema que nós nos encontramos, é acreditar que existe uma razão para isso tudo.
se eu não acreditar, nada vai acontecer. É a partir da minha tomada de decisão interna, né, de apostar nas coisas, é que eu sou capaz de mudar, inclusive, se precisar, o contexto em que eu estou. Então, a primeira grande... só que aí isso não é uma competência que é trabalhada na escola, percebe? Isso é lá na educação informal. Então, eu venho, né, o quanto foi importante os meus avós na minha formação, os meus pais na minha formação, os irmãos, as irmãs que eu tive na minha formação. Esse núcleo principal é que me faz o que a gente chama de ajuste social, né? Então, eu sou uma pessoa extremamente instintiva. Eu trabalho isso o tempo todo. Eu tenho o meu instinto latente dentro de mim, né? Quem é que diz para mim que eu não devo matar? Quem ensinou isso para mim? Ou, pelo menos, que eu devo deixar o meu ódio, a minha ira, a minha raiva bem acomodada dentro de mim e que não seja o suficiente para eu ir lá numa situação, né, de total adversidade, ir lá e matar alguém, né? Então, eu tive a graça, né, eu fui de ter um ajuste social muito bem feito. Então, quem é essa pessoa, né, que tem que estar nesse momento que você falou? São essas competências internas que eu tenho que fazer gerar nessa pessoa que está crescendo ali. Isso vem com a gente, formação de caráter, né? Então, e aí temos outras habilidades, né? No momento atual, quem é essa pessoa? A capacidade dela de se adaptar. Então, se eu não tenho a possibilidade de adaptabilidade, eu não estou, né, com condições, né, para navegar, e não é nesse contexto, talvez seja em qualquer contexto. É que antes a gente falava das habilidades e competências que uma pessoa tem que ter para poder se circular, né, nesse contexto da educação, seria, por exemplo, criatividade, principalmente se tratando de arquitetura. Mas não é mais. Né? Então, eu tenho que ter condições de me adaptar àquilo que está acontecendo. Né? A minha é bem Darwin isso, né? É a capacidade que eu tenho de reagir, né, àquilo que está me sendo colocado. Então, isso é uma característica que a pessoa, quem é essa pessoa, né? Essa pessoa capaz de se adaptar. Uma outra coisa importantíssima que a pessoa tem que ter é pensamento crítico. E pensamento crítico, professora, é aquele que veio de quem trabalhou a lógica. Música trabalha a lógica, né? Então, veja o quanto é importante eu dar condições para uma pessoa para que ela tenha contato com música. Ah, o meu filho não gosta. Não tem importância. Faça aí uns 2, 3 anos de música, o raciocínio lógico dele e abstrato vai exponencial, né? Ajuda demais, inclusive, na fase escolar. Então, quem é essa pessoa? Uma pessoa que tem retórica, uma pessoa que é capaz de ter argumentação, uma pessoa que é capaz de ter o raciocínio lógico muito bem trabalhado. Eu preciso disso. Há uma outra... Não, pode concluir, depois eu falo. Uma outra situação que eu queria lhe dizer. O pensamento crítico, você pode vir enquanto dentro do seio da sua formação, da informal, né, da educação informal, você já pode, por exemplo, muitos pais trabalharem isso. Mas, se você não teve isso, na educação formal, isto é possível fazer. Porque pensamento crítico a gente ensina e a gente aprende. Então, quem é essa pessoa? Essa pessoa capaz de ter um problema, professora, se debulhar o problema, sistematizar o problema e entender onde é que eu posso agir agora. Isso é outra característica desta pessoa. A outra é, sim, criatividade. E aí, não é somente a criatividade da nossa área, né? Que a gente trabalha
enfim, né, da estética, né, não é a criatividade de sair de problemas. Então, eu tenho um problema, né? E como é que eu faço? Ele está aqui na minha frente. Um dos caminhos, né, de hoje, do que nós estamos vivendo chama-se poder de enfrentamento. Qual é o meu poder de enfrentamento sobre essa situação? Eu vou parar? Essa seria uma boa solução para esse momento? Eu paro? Ah, não, eu não tenho o que fazer, então eu paro. Né? Quer dizer, eu não sei se essa seria a melhor solução, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa lidar melhor com os problemas. Lembra em arquitetura, professora? Eu estou, faz de conta, né, num projeto, numa sala de aula, e eu tenho um pilar no meio da sala. Eu tinha uma pergunta com os alunos que eu falava, um pilar no meio do deserto é arquitetura. Você entendeu? É perfeito, né? E aí, o que eu faço com esse elemento, né? Que provavelmente vai me ocasionar, para N pessoas que estão espalhadas em diversos pontos daquele espaço, uma dificuldade, por exemplo, de leitura do que está no tal dito quadro negro, sei lá. Né? Ô, Sinara, eu queria voltar aqui, porque o Márcio fez uma pergunta e a Ju tinha colocado uma outra situação, e eu queria, e já era a minha colocação, se a gente pensar na arquitetura, e você fala que esse aprendizado, essa pessoa que aprende constantemente, ela tem o primeiro aprendizado dela num núcleo familiar. Informal. Não, desculpa. Um núcleo de formação básico, né? Se a gente fala, se a gente expande o nosso olhar e sai daqui do nosso lugar de privilégio e olha para o nosso país e para o nosso contexto de desigualdade social e traz, e a gente não está aqui deixando de falar do ensino superior, porque a gente traz nesse momento a oportunidade e a abertura que o sistema de cotas e todos os tipos de oportunidade de financiamento estudantil trouxeram para as nossas universidades. Então, eu estou ampliando, claro que muito reduzidamente ainda, o alcance social da possibilidade de ensino superior. E, de repente, a gente se depara com uma estrutura que não tem ou não teve essa formação de base, que não teve os pais de forma presente, que não teve a estrutura dos avós, ou, enfim, se criou com muitos irmãos, porque os pais foram mortos, ou porque os pais são moradores de rua e abandonaram a família, enfim. O pai e a mãe, eu não gosto de usar essa palavra pais, né, masculinizada, porque somos pais, somos mães. Essa pessoa, como que ela aprende, né? Você teve uma experiência, e daí eu queria que, ao apontar essa situação, você pudesse colocar essa experiência e todos nós tivemos, mas eu queria ouvir a sua, dessa percepção que nós tivemos nos últimos 20 anos da mudança do perfil do aluno no ensino superior e dessa estrutura e o significado dessa estrutura no aprendizado. Entendeu? Uhum. Porque é importante a gente se deslocar e essencial a gente se deslocar do nosso lugar de privilégio e entender esse contexto. Então, que pessoa e que aprendizado vem num momento que a gente não tem e a gente recebe uma pessoa, um aluno ou, enfim, que se formou de outra maneira. Perfeito. Professora, se não me engano, nós só temos 18% das pessoas jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. Sim. Né? Era 3 e pouco por cento há 12 anos atrás, se eu não me engano. É cruel. Nós temos aí, professora, na faixa etária do 18 a 24, que é uma faixa, naquela cronologia, né, da faixa etária da pedagogia que estaríamos no ensino superior, então,
digamos, o mais adequado, ou dentro do nosso contexto educacional, seria isso, né? Por exemplo, o Chile, 40%. Ou seja, nós que somos considerados o país aqui dentro da América do Sul que poderia se destacar, veja bem o que acontece, né? Então, o que é que a nossa realidade brasileira precisa entender, aprender com as realidades, né, dos nossos países irmãos aí, né, que estão na nossa, pelo menos agora na América do Sul aí. Então, a gente precisa aprender. Então, veja, quando eu não tenho uma pessoa que teve os privilégios que alguns de nós tivemos e chega para mim lá, eu preciso trabalhar isso nele. Principalmente, professora, trabalhar a autoestima. Eu preciso fazer com que ele entenda de que ele é essa pessoa capaz como eu sou capaz. Não há outra situação que não trabalhar o indivíduo. E veja, quando eu estou com o meu aluno dentro da sala de aula, o privilegiado, o mais ou menos, e o não privilegiado, o que eu tento mostrar para ele é que se ele chegou ali, ele está tendo aí a capacidade de entender o mundo por meio da arquitetura. Então, a partir daquele momento, ele já não é mais aquela pessoa, ele é outra pessoa. Que nós é que temos condições de trabalhar isso. Quando eu estou ensinando o projeto, eu estou ensinando vida para ele. Eu estou ensinando posicionamento. Né? Eu estou ensinando valores, significado. Então, quando ele chega para mim, eu tenho essa condição de trabalhar com ele. E sempre digo outra coisa para os alunos. Gostaria que esses alunos, que teve ou não a situação privilegiada, fossem presidente do nosso país. Né? Viva! Né? Eu acredito que com a visão que a gente trabalha em arquitetura, que realmente esse país poderia ser bem melhor. Né? Então, que aquela criança que nesse momento agora, provavelmente, né, está com fome, está com dor no estômago, porque não teve o que comer, então talvez o nosso olhar, que é um olhar para a coletividade, né, um olhar um pouco da igualdade, né, para desvencilhar toda essa desigualdade social que nós temos no nosso país, esse presidente que é arquiteto teria essa visão, esse olhar para essa criança. Então, ensinar arquitetura é muito mais do que ir lá e fazer a casinha, entende? É tão bonito, não é isso que você falou? Sim, sim. Né? E eu digo a você e digo também para eles, né? Muito do que eu falo aqui são conversas com os meus alunos, né? Claro, salpicadamente, né? A gente vai incutindo isso neles, né? Quem passou pelo ensino superior, professora, e não se rasgou inteiro, não passou. Não passou. Então, mais ainda, quem passou por um curso da natureza do curso de arquitetura, que precisa de uma cultura geral, que precisa da capacidade de ter repertório, o pensamento crítico é por demais exacerbado e trabalhado o tempo inteiro, professora, eu trabalho com solução de problemas em arquitetura. Do dia que eu piso ao dia que... Aí nunca mais, né? Porque na vida profissional eu estou resolvendo o problema. E resolvendo o problema não só, não, é do outro. E eu tenho, a partir do momento que eu resolvo o problema do outro, eu tenho que imprimir qualidade de vida para aquela pessoa. Eu estou aqui, eu não sei se você já se deparou, estou me perguntando como é que ninguém ainda chamou um arquiteto para falar do nosso amigo Covid. Como é que fica, professora, uma casa, uma habitação de 40 metros quadrados com 5 pessoas vivendo dentro? O que é que o arquiteto toma? Se fosse só 5, né, professora? A gente até... Tinha 4 metros para cada um. Pois é, estou falando dessa habitação social. O que é pensar isso? Da questão de higiene, questão de privacidade, né? Me diga aí agora, como é que ninguém chamou para conversar? Não, a gente está falando de uma estrutura de um país que não tem saneamento básico, né? A gente não está nem falando de espaço. Perfeito. E o tal do nosso amigo aí, Covid, esse vírus aí, ele tocou num ponto para nós que é falta de higiene também, né?
Eu tenho que resolver coisas básicas de higiene. Certo? Então, eu vejo, aí eu vou falar outra coisa que você falou sobre essa coisa. Tudo isso que está acontecendo conosco hoje, professora, em educação, nós estamos com problemas novos, né? E assim, os problemas antigos da educação, já, só para setorizar a educação, eles vieram à tona. Nós estamos com uma luz enorme focada. Então, o que você falou sobre desigualdade social é mais do que latente. Né? Então, eu tenho pessoas que não têm condições, ele tem um aparelho celular que é só do pai. Ele não tem condições. Como é que eu faço? Aí nós teríamos, aí já se falou aí, estava outro dia até conversando com um professor, que não, então, educação é coisa básica, o Estado tem que suprir, alimentação, saúde, segurança, né? Tudo tem que suprir. E que, inclusive, a internet seria gênero de primeira necessidade. E que todo brasileiro, teria que ter, porque como é que eu vivo no mundo informatizado como esse sem ter acesso à web, à internet? Né? Aí eu te pergunto, que é o que você tocou, como é que um país que eu não. Como é que é? Tem esgoto tratado para todo brasileiro, professor? Eu tenho água, eu tenho comida, eu não tenho habitação. Então, como é que fazemos com tudo isso? É por isso que a pergunta está assim: o que é que você veio fazer nessa vida? Porque a minha missão é provocar os meus alunos. A minha também. Eu fico perguntando como é que. E aí, vai fazer o quê em relação a isso? Né? Porque a minha missão não é ser o presidente do país. Mas a gente pode instigar alguém para ser presidente? Sim, exatamente. Porque esse eu já entendi, porque o meu nível de consciência me permite isso, saber o que é que eu vim fazer aqui. Né? E eu tenho que incutindo isso, inclusive o aumento do nível de consciência, e isso dói no meu aluno. Né? Então, quando o meu aluno, e aí já falando sobre educação e volto, né, a baila a nossa, qual é a nossa função? É fazer do pensar, é o tal do pensamento que eu anotei aqui para você, pensamento crítico, eu não tenho outra forma. Então, quando o aluno vem para mim e me pergunta assim, mas como é que eu tenho que resolver isso aqui? Aí eles ficam terrivelmente, eles querem me matar. Eu falo assim, eu não sei sobre isso, não. Como é que eu sei sobre isso? Porque ele quer a resposta. Você percebe? E aí temos um outro problema em educação, que é da básica. Eu venho com o apostilado no público, sim, e venho com o sistema, que é o livro didático, desculpa, e venho com o sistema apostilado, que é o do privado. E o que quer dizer isso, professora? O meu mundo é esse aqui que está neste livro didático ou na minha apostila. Eu não estou... Veja, eu trabalho com o sistema da apostila. É fantástico o material do Colégio Andedola, fantástico. Mas, hoje, por exemplo, eu fugi da temática, né, dali, né, eu dei a mais para o meu aluno. Então, veja a redução do que nós fizemos ao longo dos anos em educação. Aí o meu aluno, ele tem, porque aí vira hábito isso, está pronto. Sim. Então, resposta, entendeu? Então, eu não tenho. Outra coisa, você perguntou, vamos voltar lá. Quem é essa pessoa que nós temos que ter para navegar, nada, isso aqui tudo? Autonomia, professora. Porque se eu não tiver autonomia, sim, uma pessoa que tem a condição, ela não vai. Isso são características que eu, tanto lá em casa como na educação, que chegou eu tenho que cuidar para que essa pessoa tenha, né? Capaz de navegar em vários. Eu vou pedir um segundo, porque eu cometi uma gafe hoje, gente. Eu não vi que meu celular estava acabando a bateria. Eu vou só conectar ele aqui, gente. Só um minuto. Professora, continua aí. Ai, que coisa feia! Nós temos aqui, o pessoal também fala, viu, professora? Além essa coisa da criatividade que eu falei como característica, né? Você não pode ser somente criativo.
né? Se o pensamento crítico não estiver atrelado com tudo isso, a pessoa criativa, por exemplo, não faz inovação. Ah, sim. Sim. Então, assim, uma coisa muito ligada à outra, né? A minha capacidade também de ser resiliente, né? Eu tenho que ser perseverante no mundo como esse, tá certo? É uma outra característica que eu tenho que ter enquanto profissional, enquanto professor, tá? Ô, E essa tal da Sinara, autonomia. eu vou trazer uma questão lá atrás que o Márcio colocou e que você começou a falar dela lá no início. Deixa eu só colocar para carregar isso aqui. Será que está carregando? Como é que eu sei? A senhora falou. A questão da relação desse ensino, e que a senhora pontuou como um fator importante, porque, afinal de contas, um curso superior forma uma pessoa para trabalhar, né? Para um mercado de trabalho. E aí, eu tenho 2 pontos aqui que eu queria te ouvir. O primeiro se a gente contextualizar essa pessoa, vincular ele na situação de vulnerabilidade, por exemplo, que ele chega na universidade numa situação social vulnerável, socioeconômica, enfim. E qual ou o que esse curso faz, ou o que esse curso está fazendo para essa pessoa que tem uma condição que trouxe à universidade recentemente? Qual é o trabalho dela? Ou a que nós estamos instigando? Como a senhora falou, eu gosto de instigar os meus alunos, de apontar questões. Essa é uma pergunta que eu queria que a senhora colocasse. A outra é uma que eu vou somar a essa relação que o Márcio colocou, a questão pedagógica e a questão campo de trabalho. A outra que eu vou associar a essa, que eu ia levantar, que é o seguinte: o indivíduo, e a gente está falando aqui ainda, lá na temática do indivíduo ou da pessoa de vulnerabilidade social, então, que não tem a formação paterna e materna, enfim. E aí, esse indivíduo, Sinara, ele tem representatividade dentro da universidade? Ele se vê? Eu pergunto assim, quando ele chega para estudar, eu olho para você e eu falo, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a professora Sinara. Aonde está? Na verdade, a minha pergunta é muito simples. Aonde está a representatividade no campo de corpo docente do ensino para os diversos grupos socioculturais? Veja, quando a gente chega com essa pessoa que, como você disse, está em situação de vulnerabilidade, né? Ele está, o trapo, né, em pessoa. Aí ele chega lá. A primeira coisa que nós devemos fazer é fazer com que essa pessoa olhe para a sua própria vulnerabilidade. Ele tem que olhar e eu tenho que dizer para ele qual o aspecto crítico, o que você faria, ele mesmo, né? Se enxergando, o que você faria mediante essa situação? O que é que seria bom para que resolver o seu problema lá? Né? Então, veja, os projetos de extensão, aquilo que eu trabalho com comunidade. Professora, eu te amo. Então, pode ficar lá. E esse indivíduo, porque eu estou preparando o cidadão, né, o meu aluno, esta pessoa, a partir das discussões que eu provoco com ele lá em sala de aula, e é isso que eu digo, enxergar o mundo por meio da arquitetura. Então, é outro valor. Então, aí ele é capaz, inclusive, a hora que ele faz isso, até se distanciar daquela situação dele de vulnerabilidade, né? Começar a ter o pensamento crítico, né? Peraí, então, estou vulnerável, mas o que eu faço? Ele mesmo vai provocar ação.
Então, inclusive, por que eu tenho projetos de extensão no ensino superior? Ah, é só para dizer que eu faço, que eu chego lá na comunidade? Não! É justamente, inclusive, para que esse aluno, enquanto ele for, inclusive, profissional, tenha responsabilidade social. Você entende? Quer dizer, então eu volto para a comunidade, né, inclusive agora, para tratar aquele problema lá que ele identificou, que ele discutiu comigo. Por meio do quê? Da proposta de arquitetura. Você entende? Agora tem uma... Desculpa, pode terminar. Agora. Agora tem uma coisa que é muito importante a gente colocar. A gente, eu digo a gente, enfim, o professor universitário, ele dá espaço para ouvir. Porque eu tenho a impressão de que o Rogério falou aqui, a primeira pessoa que eu conversei foi o Rogério. E o Rogério falou assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, e não era nem sobre educação, eu conversei com ele dia 1º de maio. Ele falou, a primeira coisa que a gente precisa ter é consciência de classe. Ele falou. Eu saí daqui, do interior do estado de São Paulo, no oeste, extremo oeste do interior do estado de São Paulo. Eu fui estudar e eu voltei. Quem sou eu? Eu sou uma menina do interior. Né? Quais são os problemas que eu consigo enxergar a partir da experiência que eu trago? Eu não estou falando que a gente não pode mudar a construção, ou somar a construção desse olhar. E o Rogério falou isso. Ele falou consciência de classe, e não tem nada a ver com ser uma menina do interior ou não, nesse sentido, né? Não fiz essa analogia diretamente, mas ele falou isso, ele colocou isso. E aí, Sinara, eu lhe pergunto, você tem um projeto de extensão e você vai levar o seu aluno para trabalhar no escritório modelo com um projeto de habitação lá na periferia. Você vai escutar o morador da periferia que está fazendo escola? Essa é a pergunta. Os professores estão escutando, estão dando lugar de fala? Porque me parece que a estrutura do ensino superior é muito hegemônica. Ela é hegemônica? Ou, de fato, a gente tem conquistado ou tem disponibilizado um lugar de fala e construído um ensino horizontal? É possível, na verdade, a construção de um ensino horizontal? Professora, dentro da nossa hierarquia, acho difícil. Ela é clara para nós, a hierarquia. Então, é difícil você dizer sobre essa situação. Né? Então, veja, do jeito que o nosso sistema educacional brasileiro está montado, principalmente quando eu falo principalmente nas escolas particulares, ela é bem clara isso, né? Então, eu tenho, enquanto professor, uma certa capilaridade. Não tenho toda a capilaridade sobre o meu aluno, né? Então, como é que fica essa discussão? A gente tenta provocar em alguns momentos, né? Agora, outros eu não tenho essa condição de provocar. Veja, eu tenho o meu pelo Oi. A falta de justamente voltou. A falta justamente de se colocar. Ele está esperando que eu faça as perguntas por ele. Então, não é somente porque o binômio é professor-aluno. Eu não sou só o aluno que tem que ser feito. Não, eu tenho um aluno também que tem que vir para cá. Né? Então, eu vejo essa falta dos dois lados aí. Como é que fica esse binômio professor-aluno? Então, eu ainda tenho aquele perfil de que ele só quer receber, ele não quer ser ativo. Pouquíssimos que você tem essa capacidade de se colocar, né? De se colocar. Agora, é lógico que nós queremos isso, né? Você acha que eu vou querer alguém que eu possa manipular, professora? Não no perfil de professor que nós somos, né? Então, eu quero alguém que saiba, na verdade, se posicionar. E o que mais a gente faz é isso, é lutar para que ele se posicione, que ele vá lá e fale o que ele precisa falar, né? Que seja uma troca. Né? Então, e assim, você tem que me convencer pelo seu argumento. Onde que eu formo argumento? Pensamento crítico e repertório.
Então, o aluno, ele quer chegar, e às vezes eu vejo assim, o aluno que quer, ele quer impor, ele quer gritar sem ter argumentação para isso, né? Aí é só porque eu quero dizer que eu estou aqui no território. Então, como é que fica isso, né? São os dois lados que precisam ser trabalhados, os dois. É porque a argumentação ela vem da pesquisa, né? Ela é um dado que você tem e que você constrói a partir do dado e do olhar crítico e da experimentação. Pois é, pois é. Então, veja, se eu respondo, se ele não tem a iniciativa, essa coisa interna de ir lá e procurar se aprofundar, eu não tenho como ajudá-lo nisso. Eu tenho como dizer, olha, eu posso estimular você, mas eu não vou fazer por ele. Eu não tenho condições de fazer por ele. Né? E às vezes eu vejo assim aquela situação de que eu quero dizer que sou assim, que luto, mas ele está na superficialidade, ele não se aprofundou para poder ter este perfil, ter este posicionamento de ir lá e questionar e ter voz ativa onde ele quer que esteja. Então, ele precisa se preparar para isso, né? Não é chegar e derrubando com os dois pés e as duas mãos, entendeu? Veja assim. E o trabalho, professora? Como que a gente faz? Pois é, o trabalho. Nós estamos. Outra situação que eu gostaria de falar aí para os alunos, né? Se preparem, né, para fazer novos lugares para se trabalhar, né? Então, eu vou voltar com essa história. O que é o arquiteto, né, professora? É aquele que ele tem a capacidade de leitura da sociedade. E mais ainda, ele tem que ir lá na frente para projetar agora. Né? De onde vem a palavra projeto? De projétil, é da bala mesmo. Assim. Então, eu lanço lá para eu entender e volto para eu me estabelecer aqui. Então, estamos numa nova situação. Então, eu odeio as palavrinhas em inglês, mas é o tal do home office, né? Então, vamos voltar. E que lugar é esse, professora? Que espaço é esse? Né? Temos aí já temos pessoas aí falando que não voltam mais para o escritório. Você já pensou o passivo que essa empresa vai ter, professora? Né? Com aquele edifício, atentem-se aí, alunos, porque vocês vão ter nichos de mercado. O que fazer com esses grandes lugares que já não teremos mais uso? Atentem-se aí, é nicho de mercado. É aí, professora, que eu falo que o aluno ele tem que se autopoliciar e ser criativo, ser crítico, ter autonomia, ter iniciativa. Né? Esse é o perfil do profissional que nós vamos precisar para agora, que cave mercado, não ficar esperando. O aluno ele sai, porque eu saí chucra da faculdade, eu não sei você, mas eu saí. Hoje eu tenho segurança para dizer isso a você, né? Mas eu corri atrás, percebe? Esse foi o meu caminhar. Eu nadei, professora. Eu suei, eu chorei, né? Eu estudei, eu converso com pessoas que são boas para agregar valor a mim. Então, ou eu me mesmo, porque vida, o que é vida, professora? Vida é movimento. Não pare, né? Porque senão você vai criar lodo. Certo? Então, assim, o meu aluno tem que olhar para a sociedade, que é isso que eu tenho que criar nele, essa percepção, sensibilidade, para saber o que é que ele vai fazer agora com essa situação que está aí. E aí, vai fazer o quê? E outra situação, a ED não volta mais, não há mais volta sobre isso, professora. A tecnologia nós estamos permeados pela tecnologia. Né? Então, eu tenho aqui, até fiz uma coisa interessante, que eu anotei em outro lugar. Onde que eu anotei? Eu não sei, eu fiz umas anotações. Eu tenho, na verdade, o que a gente chama de inteligência artificial, que é o que está sendo permeada, né? E tem a inteligência humana. Você acha que existe competição entre as duas? Nunca pensei sobre isso, não deveria. Não deveria. Ela deveria ser o quê, professora? Ela deveria ser colaborativa.
Perfeito. Complementar, né? Uma à outra, não seria isso? Não deveria ser Sim. assim? E é assim que tem que ser. Veja, quando a gente fala em autonomia, eu estou falando de qual inteligência? Ô, professor, eu só vou fazer um parênteses. Daqui 2 minutos vai cair, mas eu vou voltar. Eu quebro todos os protocolos, eu não tô nem aí. A gente volta e continua. Quem quiser ficar, Enfim, fica. Eu quero ficar conversando aqui com a senhora, ouvindo a senhora. Ah, veja, obrigada, Ju. a A Ju que me autonomia avisou. é da inteligência humana. A automação é da inteligência artificial. A inteligência artificial trabalha por razão. A inteligência humana, ela trabalha pela emoção. Então, quando a gente fala que nós seremos substituídos pelo robô, pela tecnologia, não é isso. Profissão nenhuma talvez seja substituída, professora. O que são substituíveis são as atividades. Entende? Então, o meu pensamento é isso aqui que eu tenho que mandar bala, né? Porque senão o que vai me diferenciar, o que vai me fazer ficar firme enquanto ser humano, enquanto pessoa, numa situação de uma inteligência artificial que a tecnologia tomou conta. Esse é o nosso futuro. Entende? Então, eu tenho que ter noção disso. Eu tenho que me posicionar em relação a isso, né? Eu vou fazer uma pergunta para a senhora e vai cair e a gente vai voltar para a senhora responder. A gente fala que a gente tem no país, se eu não me engano, 672, eu anotei esse dado, 672, onde que eu anotei esse dado? Universidades privadas no país, alguma coisa do Hein? tipo. Se eu não me Hein? engano, eram 732 em 2019, considerando as públicas, 65 delas são públicas, então outras 660 alguma coisa são privadas. Como que a senhora vê, o que é isso? Esse volume de escolas formando arquitetos, e a senhora tem uma vasta experiência de avaliação. Que formação é essa, professora? Ela permeia essas características ou esse papel do ensino superior, que é formar críticos, que é, né, construir um olhar de coletividade, porque me parece que é um número muito alto, 700 universidades de arquitetura no país. Aqui em Presidente Prudente tem 3. Nós somos uma cidade de 200 mil habitantes. Então, é possível, diante dessa massificação do ensino, que por um lado é muito bom, porque significa oportunidade, mas não nos esqueçamos aqui que o ensino virou mercadoria. Cris, assim, veja assim, professora, é uma situação, uma questão bem delicada, né? Então, se eu parasse para pensar, entendo que o Estado deveria dar conta de tudo, né? Da educação, da saúde, da segurança, de tudo, né? Mas o Estado não dá. E aí, a iniciativa, né, ela veio para, nesse momento, pegou um nicho, quer dizer, pegou o buraco, né, que o Estado deixou e entrou. Isso é o que acontece, e não só na esfera da educação, em outras esferas também, né? O meu problema, quer dizer, e aí eu não estou falando pelo Ministério da Educação, tá certo, professor? Isso é uma outra questão que precisa ser colocada, porque a gente coloca como avaliadora, ela vem a representante do MEC, né? E não, né? Quer dizer, eu sou um instrumento do Ministério da Educação em um determinado momento quando vou avaliar um curso, tá certo? E por que eu me coloco como esse instrumento? Porque eu ainda acredito na educação. O Ministério da Educação, ele é perfeito? Está longe disso. Você entende? Ele está longe disso. Então, e como é que a gente muda isso, professora?
nos unindo a determinados grupos, como nós estamos fazendo aqui, vamos formar um grupo para pensar a educação. Entendeu? Né? Quer dizer, isso é outra coisa que eu queria colocar para você. Quando você propõe a semana, está pipocando. Você viu que é exponencial essa coisa da live? Aí eu fiquei também pensando, que eu fico matutando, o que é isso? É a necessidade que o ser humano tem de entender o problema. A partir do momento que eu verbalizo, eu estou eu mesma me organizando. Então, isso que você está fazendo é o que as pessoas estão fazendo para poder se entender num momento como esse. É isso que a gente está fazendo. Então, eu replico isso num âmbito muito maior que a educação. Se você acha, se você entende, eu, você e tantos outros, entendemos que a educação, da maneira como está, não está bem, não está bem das pernas, está manco o processo, eu preciso sentar e vamos lá para o Ministério e tentar mudar o statu quo, né? Quer dizer, a situação em que nós vivemos. Essa é uma das formas. A outra forma, eu ir questionando no lugar onde eu trabalho. Né? Mas tem que ser assim mesmo. Mas nós somos travados, professora, principalmente pela parte legal. Né? Então, eu tenho... como é que Senado em tanta legislação? Você fica enlouquecida com essa situação. Então, veja, se você me perguntar, eu já visitei alguns cursos de arquitetura nesse país, né? Eu já vi cursos redondinhos. Uma graça. Vontade de falar assim, dá para eu trabalhar aqui? Entende? Né? Você fala, puxa, que coisa legal. Eu nem imaginei fazer uma situação dessa. E existem cursos que eu falo, não tem condições. É o mínimo. Então, o que é que o Ministério da Educação faz? Porque ele é o órgão regulador, o órgão fiscalizador, assegurar o mínimo. O que eu vejo, professor, é que nós estamos, e isso é um problema que o MEC tem enfrentado, dos grandes grupos educacionais, que estão aí comprando as instituições menores, e aí ele vai inventando. Ele está fazendo isso, e o MEC está tendo que ter um cuidado enorme, né, porque ele precisa daquela instituição para poder levar, já que ele não dá conta, tá certo assim? Né? Ele precisa. Ele não está dando conta. Então, ele precisa daquele grupo e das instituições aí que nós vemos. Só que ele tem que tomar um cuidado muito grande para ele não ser devorado, né, por um grupo educacional como esse. Então, ele inclusive tem lá na legislação, você pode ter tantos cursos, tantas instituições. Não é bem assim, saio abrindo. Né? Uma coisa que está equivocada eu tenho que olhar para a minha relação, quanto que eu tenho que ter de arquiteto. Oi, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Eu vou implantar, uma instituição resolve implantar um determinado curso, que seja então o nosso de arquitetura, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma pesquisa lá no ensino médio, né, de todas ali e da região, muito provavelmente, porque Presidente Prudente, por exemplo, é cidade polo, ela atrai essas cidades circunvizinhas. Então, a minha capilaridade não é Presidente Prudente, eu estou falando da microrregião dele. Quantos municípios são? Acho que são 13, sei lá. Não, 51. Da Presidente Prudente, que ele toma conta? Presidente Prudente é a 11ª, se eu não me engano, ou a 10ª região administrativa do estado, com 51 municípios. Acho que é em torno disso. Mas eu tenho uma micro-região de Presidente Prudente, né? Essa que vem mais próximo, né? Que estão os municípios mais próximos e que acaba vindo para cá, né? Então, a nossa preocupação eu tenho que fazer essa relação habitante, quantos profissionais eu preciso ter para atender bem a população. Então, o que acontece com os grupos? Ele quer o grande centro. Então, ele não vai para onde eu realmente estou precisando de um arquiteto. Então, o que a gente diz lá em sala de aula para o nosso aluno, professora? Volte para a sua cidade. Entendeu? Porque o que nós temos neste país, professora? Prefeitura que nunca viu, nem sabe o que é o tal do arquiteto.
Você entendeu? Então, isso é loucura. E o meu aluno, ele quer sair, voltando àquilo que eu tinha começado a falar, ele quer sair, ele quer montar o escritório dele, e ele falou que ele já vai pegar um projeto aí da torre com 60 pavimentos. Entendeu? E não é. E não é. Então, veja, eu tenho que incutir. Você fala aí, como é que você trabalha o aluno? É isso, eu tenho que incutir nele esses valores. Porque quando ele estiver num município como esse, batalhando para entrar na prefeitura, eu digo outra coisa para ele: pega o seu TCC e coloca aqui debaixo do braço e vai falar com o prefeito. Vai falar com o prefeito. Entende, professor? Então, eu tenho que criar no meu aluno essa autonomia. Ele que tem que. Porque eu não vou falar com ele. Estarei? Eu não estarei. Eu vou estar aonde? Na universidade. Que esse é o lugar que eu plantei dentro de mim. Então, ele tem que entender qual é o papel dele dentro da sociedade. E se ele não quer voltar para aquilo que ele era, que ele sofreu, que ele não tinha o que calçar, não tinha o que vestir, não tinha o que comer, ele tem que melhorar lá na base dele. A partir daquilo que ele conseguiu aprender por meio da arquitetura. Né? Então, veja, esse é o mundo que a gente tem, essa pessoa que a gente está preparando. Então, temos problemas sim, professora, com essa, se é massificação, né? Se eu tenho esses grandes grupos que estão tomando conta, que talvez nós asseguramos, o Ministério da Educação assegura o mínimo. Né? Então, aí é que está, inclusive, né, porque a liberdade da universidade de fazer um currículo legal. Entendeu? Então é por isso que, graças a Deus, nós não temos mais o currículo mínimo, né? Porque era travado, né? Inclusive a gente chamava de grade. O que eu tenho hoje é estrutura curricular, matriz curricular. Então, veja, o meu sistema estrutural, o sistema construtivo de palafita, ele tem que ser amplamente estudado. E eu conheço mal e porcamente, tá, professora? Por quê? Aonde eu fui educada? No interior do estado de São Paulo. Quem é que tem que estudar isso para poder melhorar a condição de vida? É lá no norte. Se fosse tudo ribeirinha. Perfeito, né? O que eu tenho que estudar, professora? Sistema construtivo e sistema estrutural, porque é da favela. Como é que aquele pessoal constrói com papelão? Como é que faz uma casa daquele jeito, professora? E quantos estão vivendo lá dentro? Eu tenho que estudar aquilo. Aí o meu aluno veio da favela, né? Que é essa questão da vulnerabilidade. Ele veio, ele chegou para mim. O que eu faço, professora? Volte para a sua comunidade. Como é que nós vamos fazer para melhorar lá? Né? Então, ele tem que ter essa consciência. Olha, quando chega no TCC, professora, o que mais a gente pede para o aluno? Que a gente espera, porque você não pode falar para ele. Você não pode tomar decisão por ele, porque é dele. O que você fez de leitura da sociedade, onde é que você vai se encaixar? Que problema você vai resolver? Então, me desculpem, até uns temas, não vamos entrar nesse tema, mas não dá para fazer a boneca da Barbie, entende? A casinha da boneca da Barbie. Né? Eu preciso de um pouco mais do que isso, né? Então, e se ele chegou desse jeito, eu, enquanto professora, tenho que rever o que foi que eu fiz. O TCC, para nós em arquitetura, e tem gente querendo acabar com ele, né, você sabe, né, está discutindo mais profundamente o nosso curso, ele é um grande termômetro, talvez o nosso maior termômetro. Né? Não é nem o ENAD, né? O ENAD é uma estrutura, está vendo essa coisa da legislação? É uma imposição. E se eu estou nessa estrutura, eu vou ter que passar por ele, bem ou mal. Né? Então, eu tenho coisas que eu consigo... E por que... Oi? Não, pode terminar. Tem coisas que eu consigo nadar, tirar um pouco as minhas amarras, e existem outras coisas que eu não consigo tanto, entendeu? Por conta de como é que está montada a nossa estrutura educacional. E por que você fala que o TCC é o nosso termômetro, se o aluno caminhou 5 anos? De que forma essa produção de um único ano pode dizer alguma coisa? Não, ele é o resultado disso tudo. Não é a produção de um ano.
Ele traz ali tudo que ele estudou em 5 anos, professora. Não é um ponto, ele é processo. O TCC se constrói desde o primeiro dia que o aluno entrou lá no curso de arquitetura. Então, e aí ele precisa existir? Se ele está sendo Ah, como construído ao ponto, longo de 5 anos? não como ponto de ele se mostrar, sim. Ele é uma grande prova, prova assim, de se colocar à prova, não é prova, entendeu? E colocar à prova, né? E mostrar ao longo daquilo que eles construíram o poder de argumentação que ele vai ter, o poder de discutir a sociedade, está lá. Ele, claro que isso vem sendo feito aonde? Ao longo desses anos, você entendeu? Então, e a capacidade dele de enxergar um problema feroz na sociedade e falar assim, não, esse aqui é o que eu vou me propor para resolver. Isso é um grande ensaio, uma grande prática para nós, para o profissional que vai estar no mercado de trabalho. E quando ele vem fazer a casa da Barbie? Pois é. Aí você tem que voltar e rever isso com ele. Por que foi que ele tomou essa decisão? Onde está o ponto? Né, professora? Outro dia eu fiquei falando, meu Deus do céu, né? Chegou uma aluna, eu falei, nossa, mas sabe quando você não estava entendendo o que ela queria? Que tem isso também, né? Eles têm uma certa dificuldade de verbalizar. Mas por que isso? Porque não está claro ainda para ele. Então, você ajuda a clarear o problema. Então, você vai abrindo essas clareiras para ele, né? É isso que o orientador faz. Mas quem tem que ter a luz, o insight, é o aluno, tá certo? Então, é ele que tem que... E aí, esse processo de construção, ele veio e falou assim, para ele poder ter essa capacidade. Quando ela chegou para mim, essa aluna, ela falou assim, não, eu quero fazer uma escola de corte e costura. De corte e costura? Quer dizer, uma atividade que, inclusive, é extremamente pontual. Sou neta de 2 costureiras, né? Eu vejo o quanto isso se deteriorou ao longo do tempo, que são as profissões que vão deixando de existir, algumas coisas assim e tal. Aí eu falei, mas como? Mas por que isso? Aí essa menina foi procurar a professora, porque aí eu fiquei cutucando, eu falei, eu não estou vendo razão. Eu não vejo razão, que é essa discussão que você faz com o aluno. Ele tem que te dar retorno. Porque se ele não te der retorno, você vai em cima, né, dele. E aí ela foi, né? Assim, não, isso daqui é fator ainda de gerar renda. Eu tenho pessoas que vivem justamente porque nós não temos mais quem faça isso, porque sumiu do mercado. E eu ainda tenho essa necessidade, quer dizer, aí ela falou assim, falei, puxa, né? Que você tira o chapéu para o aluno numa situação dessa, e ela seguiu, quer dizer, ela deu, inclusive, visibilidade para uma profissão como essa, ela valorizou esse profissional. Veja, então, se ela foi capaz de perceber isso na sociedade. Quer dizer, essa menina, ela pode muito bem ir para as cidades vizinhas e falar assim, não, eu vou montar aqui porque eu vou gerar renda, que eu vou ensinar isso para ela. Percebe? Ela volta para a comunidade com uma coisa interessante para ser feita. Eu te amo, professora. Essa frase, eu falei, será que ela não vai falar? Mas olha, aí pessoal que está ouvindo, a professora Cris, quando nós nos encontramos, às vezes muito rápido, né, Cris? Às vezes um pouco mais delongado, aí ela diz assim para mim, eu te amo, professora. E aí, eu estou lembrando aqui das minhas 2 irmãs, eu sou mais velha, elas têm muito mais facilidade para dizer que ama do que eu, né? E aí você faz com que eu faça um exercício, porque eu digo que amo você, né? Então você me obriga a me deparar com certas coisas internas, entende, professora? É isso que a gente agrega no outro, né? Quando você tem a capacidade de fazê-lo pensar, de por que eu tenho essa dificuldade, né? E aí eu verbalizo, quer dizer, eu estou aprendendo, né? Isso é uma outra característica que nós temos enquanto profissional, enquanto pessoa, para, não só nesse contexto, aprender sempre. Né? Então, o professor Karnal é quem está à frente disso. Né? Trabalhamos, inclusive, com os nossos professores ali na UNOeste no começo do ano. Aprender sempre.
Não é, isso também é dito para o aluno. Nunca deixe, porque, veja, o aluno faz a graduação, ele desliga a chave, né, professora? Ele desliga a chave. Né? Então, isso é um problema que eu tenho que enfrentar enquanto professora, para que ele sempre esteja cá on, não off. Né? Então, eu tenho que aprender sempre. Não importa se ele vai ser, porque ficou essa pecha de que quem faz mestrado e faz doutorado, professora, é quem vai para a vida acadêmica. É verdade. Para eu nadar, porque ser professor, para quem não sabe, é mercado de trabalho. Não é porque ele não deu certo no profissional que aí ele foi ser professor. Deu para entender tudo, precisa ficar claro essas coisas, né? Então, eu tenho que ser competitiva dentro da minha área. Eu tenho que ser competitiva para eu poder sobreviver. E eu tenho que ser competente, senão eu não estarei no lugar onde eu estou. Né? Tá certo? Então, veja, o meu aluno tem que entender que ele saiu, ele tem que continuar estudando. Tá? Então, não é somente vá fazer o seu mestrado, sua especialização, porque nós precisamos de profissionais que saibam o que é a pesquisa, né, que a gente faz em mestrado e doutorado. É a nossa capacidade de sistematizar, de debulhar um problema e dar uma solução. É colocar luz sobre aquilo que está escuro. Ciência é isso. Né? Então, a humanidade precisa de pessoas que façam isso. Né? Estando lá no lado profissional ou não, se está na academia ou na universidade ou não. Tá bem? E por que eu estava te dizendo tudo isso? Porque você ia falar que eu falei que eu te amo. E aí, é isso, professora. Porque você está aprendendo e que nós temos que aprender sempre. Muito bem, é isso aí. Então, isso é uma outra característica que a gente tem que cultivar. Né? Eu não posso parar. Lembre-se, vida é movimento. Eu tenho que estar em movimento. Tá certo? Eu tenho que colocar a minha mente, né, o meu coração em franca. Eu tenho que cavalgar, professora. Aliás, professora, eu vou falar para você. Eu preciso aprender a andar a cavalo. Eu não aprendi a andar a cavalo. É uma coisa que eu sinto. Eu tenho medo, mas eu sinto vontade. Eu já caí 2 vezes pela lateral do cavalo e uma vez pelo rabo. Então, eu preciso aprender a andar a cavalo. Então, até o final dos meus dias, quando eu for fazer a minha transição, eu terei aprendido a andar a cavalo. E essa sensação é que eu vou levar para onde eu for. Então, o que nós temos aqui, o que nós juntamos, ele é sim importante, porque eu materializo muita coisa na minha frente por meio daquilo que eu tenho. Né? Mas o mais importante é o que eu construí dentro de mim. Então, quando eu fizer a minha transição, tudo aqui vai ficar. Minhas sobrinhas perguntam, mas tia, para que você conserva os livros do piano que você fez? Não, isso daqui. Mas o que você vai fazer? Eu falo assim, olha, depois que eu fizer a minha transição, esse já não é mais problema meu. Quem vai ficar com o problema serão vocês. E vocês terão que aprender a lidar com eles. Percebe, professora? Então, é isso que eu tenho que criar nas pessoas, no meu aluno. A capacidade dele seguir em frente. Isso é outra coisa que eu queria falar nesse momento, né? Parabéns aos nossos professores. Eles estão nadando, professora, num momento tão adverso como esse. Não pararam, estão aí fazendo, bem ou mal, estão fazendo. Parabéns para os nossos alunos. Bem ou mal, eles estão fazendo. Eu estou vendo os meus alunos, 6º ano, está lá. Vamos, né? Quem tem essa possibilidade? O meu aluno da universidade está lá. Professora, não consigo, não tenho. Foi lá dar um jeito. Quer dizer, eu tenho que criar isso no aluno, essa capacidade que ele tem de sair, de se desenrolar do problema e vamos em frente. Porque ficar parado não é a solução. Ai, professor, eu te amo mesmo. Estou com saudade de te dar um abraço. Vamos juntos, todos nós, né? E vamos fazer, dar abraço, né? Falar mais oi. Como faz falta, né? Eu estou muito acostumado, em função de
de ser sozinha assim, tanto essa coisa do toque, né? Isso é outra coisa que tem sido muito questionado, né? O quanto a gente deixou de se tocar, né? Então, o abraço, né? Falando de uma concepção muito maior sobre carinho, né? Respeito do ser humano pelo outro, o quanto faz falta, né, Cris? Né? Eu estou sentindo muita falta, Cris, do barulho que os meus alunos fazem, né? Percebe? É inegável. Eu falo para meus alunos até do superior, a gente fica um pouco mais, né? Mas eu sinto saudade. É saudade, né? Faz falta você brigar com o aluno, porque eu brigo, né? Brigar com o aluno faz muita falta. Faz falta o barulho dos alunos em sala de aula. E esse é um questionamento que a gente tem muito, né? O espaço escolar, né? O espaço escolar, ele é, digamos assim, ele é o feito para essa discussão, para essa interação. Isso talvez seja a grande discussão do EAD. Então, como é que eu faço essa interação? Então, quando eu dou aula, aí eu vejo, eles estão com a CAM fechada. Eu peço para que eles abram a CAM, porque eu preciso vê-los. Eu preciso, né? Olha, né? Essa é a minha interação agora, nesse momento. Eu preciso disso. Né? Então, talvez essas sejam as nossas discussões. Não vejo mais volta com relação ao ensino. Estamos permeados pela tecnologia. Né? O meu grande lance, desde que eu tive contato, isso ainda eu estava morando em Dourados, né? Faz muito tempo. Foi a minha primeira discussão sobre EAD, que a instituição então estava instituindo lá, né? Nós fizemos uma discussão sobre conjectura, se seria ou não EAD, né? Aí a gente sempre pairou, pelo menos para mim ficou isso, como. Então não é se será ou não será, como. Entende? Como é que eu asseguro o mínimo, né, que a gente está falando, também na educação à distância? E eu vejo como grande saída, talvez o ensino híbrido, né, que é o presencial com a distância, mas veja, nós já temos o semipresencial. O ensino híbrido ele é bem diferente, ele é permeado principalmente das metodologias ativas, né? E aí não tem jeito do aluno não ser protagonista, que é aquela que você pergunta, mas meu aluno tem fala? Bom, aí ele vai ter que andar com as próprias pernas, né? Eu fiz já cursos online, Cris, não é fácil. Né? A facilidade do curso online, quando ele é totalmente à distância, é que ele é assíncrono. Quer dizer, todas as minhas atividades eu faço no momento que eu posso. Agora, minha amiga, se você não tiver disciplina, se você não tiver perseverança, você não faz o curso. Não faz. E aí, essa discussão, por exemplo, para a criança, se ela tem essa condição, porque a autonomia ela vem sendo construída ao longo da nossa escalada, né? No ensino superior, eu já deveria ter o meu aluno autônomo, ou seja, ele capaz de ir atrás da própria educação, né? Entendeu? Então, são essas questões que estão permeando as discussões hoje em dia sobre essa coisa do ensino à distância. Só para colocar, acho que a professora Laide entrou agora aí, ó, né? A professora Laide, professora Cris, é daquele grupo de pesquisa que eu comentei com você, que nós estamos junto ao CNPq, que vai justamente discutir essa questão do ensino à distância, né? Então, nós estamos nos organizando enquanto um grupo de pesquisa. Inclusive, um grupo de pesquisa que a grande maioria nunca fez à distância. É uma primeira experiência também, né? Como é que a pesquisa é feita dessa maneira, né? Essa é vamos experienciar esse tipo de coisa. E uma das coisas que a gente coloca sobre se o aluno abre ou não a CAM, mesmo do ensino superior. Nós temos aluno que não abre a CAM. Então, qual é o aspecto disso? É pela timidez dele? Pode ser. É porque ele tem receio de mostrar o ambiente que ele está, né? Veja que as situações que nós estamos vivendo, elas não estão somente discutindo a educação, né? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso.
Então, qual é o momento agora, Cris, que eu vejo, né? Essas lives, essas nossas discussões, é o momento de sistematizar o conhecimento. É o momento de falar assim, isso aqui está dando certo, isso não. Isso devemos fazer, devemos aprofundar, devemos seguir. Não, isso definitivamente nós não temos como fazer. Então, esse é o grande momento. Aproveitar esta oportunidade para já dar uma fechada com aquilo que eu falei lá no começo. As oportunidades devem ser pegas como se fosse o boi pelo chifre, né? Entendeu? Então, a gente tem que agarrar, não pode ficar esperando a bandinha passar, até porque não tem banda para passar, né? E tomar as nossas decisões, né? Trabalhar em prol de algo melhor para todo mundo, sempre no coletivo, do indivíduo para o coletivo. Ô, professora, eu queria te agradecer muito, dizer que foi muito bom te ouvir, foi muito bom ver esse seu trabalho que toca o coração da gente, mas que para isso passa pelo seu coração, não é? Sim, é isso aí. E é muito bonito isso, é muito bonito ver a maneira que você olha, a maneira que você reconhece o seu ofício. Sim, uhum. É isso aí. É muito bonito te ver apaixonada e eu digo para você que você nunca perca isso, que você segure isso como Uhum. quem segura ouro, né? É. Eu tenho muito orgulho em ser professora, né? Eu sou professora de carteirinha, né? Então, e as pessoas hoje em dia têm vergonha, né, de dizer que é professor. Que aquela fala, olha, não diga, eu não quero ser chamada de professor. Né? Ninguém quer mais fazer pedagogia, é motivo de vergonha, e eu não. Eu tenho orgulho em ser professora. É muito bonito isso. Eu acho que você mostra todo esse seu orgulho, toda Sim. essa sua entrega, né? Uhum. Obrigada, professora. Foi muito afetivo para mim estar aqui com você. E eu ficaria aqui te ouvindo. Se você quiser Ok. continuar falando, se você quiser continuar falando, eu estou aqui te ouvindo. Não, Mas foi olha só muito para uma afetivo. Hã? coisa. Sim, Cris, muito obrigada. Eu fico feliz de saber que você tem esse pensamento crítico sobre as coisas e, mais do que isso, é capaz de, entenda esse nível de criticidade, propor para que a gente possa se organizar de maneira diferente. Então, a construção da semana de educação, né, com todas as temáticas, os vieses aí, o alinhavo que os convidados deram, é justamente para fazer pensar. É isso aí. Né? Esse momento é o que nós temos para fazer. E aí, talvez existirá, e eu espero que sim, um momento que a gente possa sentar e sistematizar isso tudo e começar a buscar soluções, né? Para um novo momento. Então, não tem como a gente ficar negando coisas, não tem como a gente ficar fugindo de certas coisas. É enfrentar, né, o problema de peito aberto. Tá certo? Sem medo. Certo. Gente, obrigada. Vocês ficaram aí. Deixar que eu e a Sinara, a gente fica 3 horas e meia conversando. Mais ou menos. Um beijo. É, um beijo, Sinara. Um beijo a todo mundo, viu? Obrigada. Até amanhã. Eu estarei amanhã lá com você, tá bem? Ah, deixa eu falar, pessoal, que amanhã a gente vai conversar com o Milton Braga. Milton Braga é arquiteto, ele é arquiteto sócio do MMBB e ele vai falar para a gente sobre ensino de projeto, tá? O ateliê, a questão de processo projetual, a questão de como se aprende, afinal, a projetar, né? Enfim, amanhã. E no sábado, vou falar com os meninos, Sinara, incríveis, que você tem que ir lá seguir.
que eu estou encantada com eles, que são os meninos do Coletivo de Projetos. Eles são de Aracaju, formaram-se em São Paulo, voltaram para Aracaju, entendendo que lá era preciso alguma coisa ser feita. E eles abriram uma escola de cursos livres, assim como a nossa, assim como é o Galpão. Uma escola incrível, faz 1 ano e pouco também. E a gente começou a trocar experiências e eu os convidei, porque é um papel muito importante. Sim. Os cursos livres têm um papel importante, né? Porque eles são leves e eles são Perfeito. abertos e eles são livres no que tange a temática. Nós não temos uma matriz, nós não temos uma estrutura a seguir. E, enfim, e aí eles criaram e nós vamos encerrar essa semana conversando com eles, com essa experiência linda deles lá em Aracaju, com essa escola de curso livres. Isso chama Escola Coletivo de Projetos. Legal. E uma coisa interessante, né, Cris? São jovens com uma maturidade, né? Quer dizer, isso foi trabalhado neles também, né? Eles estão exercendo aquele papel, né? Assim como nós aqui também, de que volta lá e faz alguma coisa, né? Exatamente isso. Vamos capilarizar aí. É isso aí. Eles são Zero bem certinho. legais. E aí, em junho, a Jaqueline, que é sócia da escola, faz parte aqui do grupo, ela vai conduzir algumas conversas sobre patrimônio. A questão política do patrimônio, né? A questão projetual, a questão cultural, de memória, história. E aí nossos encontros voltarão a ser todas as sextas-feiras. E depois, em Legal. julho, a Eda vai conduzir 4 ou 5 conversas, se eu não me engano, sobre cultura, né? Então, a Interessante. arte, a produção da arte, a cultura, a formação de público, né? Enfim, diversos temas aí, a Eda é que vai conduzir. E aí a gente está aberto. Ontem eu falei, gente, surgiram temas para a gente discutir a partir de agosto, enfim. Porque me parece que a gente vai ficar nesse modelo aqui por todo esse ano, né? A ideia é mantermos essa discussão. Legal. Obrigada, professora. Nos falamos então, fechou? Nos falamos. Beijo, Beijo. gente.